Existe uma solidão que não acontece porque ninguém está por perto. Ela acontece quando você percebe que, mesmo cercado de pessoas, precisa aprender a caminhar sem depender emocionalmente da presença, da aprovação ou da validação de alguém. E existe um nível ainda mais profundo: conseguir ficar sozinho sem transformar o silêncio em abandono, sem confundir distância com rejeição e sem acreditar que sua vida perdeu valor porque determinada pessoa decidiu partir. O estoicismo apresenta uma perspectiva poderosa sobre isso. Ele não ensina você a se tornar frio, indiferente ou incapaz de amar. Ensina algo muito mais difícil: amar sem se perder, conviver sem depender e permanecer inteiro, mesmo quando alguém que você gostaria que ficasse escolhe ir embora. Ser emocionalmente forte sozinho não significa não sentir falta. Significa sentir falta sem permitir que a saudade governe suas decisões. Antes de continuarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para todas as notificações. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas interessadas em estoicismo, força emocional, autocontrole e desenvolvimento pessoal. E fique até o final, porque hoje vamos falar sobre uma habilidade que pode transformar completamente sua relação com a solidão. Aprender a ser uma companhia segura para si mesmo. A maioria das pessoas foi ensinada a procurar segurança emocional do lado de fora. Quando algo dói, procuram alguém para conversar. Quando se sentem inseguras, procuram aprovação. Quando estão sozinhas, procuram mensagens, vídeos, redes sociais ou qualquer estímulo que preencha imediatamente o silêncio. Nada disso é necessariamente ruim. O problema começa quando você não consegue permanecer consigo mesmo, sem sentir que precisa escapar. Nesse momento, a solidão deixa de ser apenas uma circunstância e passa a revelar uma dependência. Pense em alguém que terminou um relacionamento e imediatamente sente necessidade de encontrar outra pessoa. Talvez diga que quer companhia, mas no fundo pode estar tentando fugir da própria sensação de vazio. Em vez de atravessar o luto, procura uma distração. Em vez de compreender o que aconteceu, procura outra fonte de validação. Em vez de reconstruir a própria identidade, tenta preencher o espaço deixado por alguém. O estoicismo convida você a fazer o movimento contrário. Não correr imediatamente para preencher o vazio, mas permanecer diante dele tempo suficiente para descobrir o que ele está tentando ensinar. Isso exige coragem, porque ficar sozinho revela pensamentos que a presença constante de outras pessoas consegue esconder. Quando o barulho diminui, aparecem perguntas. Quem sou eu quando ninguém está me observando? O que realmente quero? Por que determinada pessoa tem tanto poder sobre meu estado emocional? O que estou tentando provar? Quais escolhas faço porque desejo? E quais faço porque tenho medo de ser rejeitado? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas também são portas. A solidão pode se transformar em um espaço de autoconhecimento quando você deixa de trotelar como inimiga. Epicteto ensinava que nossa perturbação não vem simplesmente das coisas que acontecem, mas também das interpretações que fazemos sobre elas. Imagine que alguém não respondeu sua mensagem. O fato é simples: a pessoa não respondeu, mas sua mente pode construir dezenas de histórias. Ela perdeu o interesse, está me ignorando, encontrei alguém melhor. Fiz alguma coisa errada. Não sou importante. Em poucos minutos, um fato pequeno se transforma em sofrimento enorme. A disciplina estoica começa quando você separa o acontecimento da narrativa. Você não sabe tudo, então não transforme uma hipótese em verdade. Essa habilidade é especialmente importante quando estamos sozinhos. A mente pode usar o silêncio para fabricar rejeições que talvez nem existam. Você olha para as redes sociais, vê pessoas viajando, namorando, saindo, comemorando, e começa a comparar sua vida com uma coleção cuidadosamente selecionada de momentos alheios.
De repente, estar sozinho parece significar estar atrasado, mas você está comparando seu bastidor com o palco dos outros. O estoicismo devolve você para a própria vida. Pergunta: o que está diante de mim agora? O que depende de mim? O que posso fazer hoje para viver de acordo com meus valores? Ser emocionalmente forte não significa não precisar de ninguém. O ser humano é naturalmente social. Amizade, família, amor e comunidade são partes importantes de uma vida saudável. A força está em não transformar essas relações em condições para existir. Você pode amar alguém profundamente sem acreditar que precisa dessa pessoa para ter valor. Pode desejar companhia sem considerar sua própria presença insuficiente. Pode receber carinho sem fazer dele uma prova permanente de que merece ser amado. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a qualidade dos relacionamentos. Quando você depende emocionalmente de alguém para se sentir inteiro, qualquer distância parece uma ameaça. Uma mensagem demora e você entra em ansiedade. A pessoa muda de comportamento e você começa a investigar. Ela precisa de espaço e você interpreta como abandono. Ela discorda de você e você sente que perdeu seu valor. Aos poucos, você deixa de viver a relação e começa a administrar o medo de perdê-la. Isso não é amor em sua forma mais livre. É apego misturado com insegurança. A disciplina emocional consiste em perceber esse medo, sem permitir que ele transforme você em alguém controlador, desesperado ou excessivamente disponível. Marco Aurélio lembrava a si mesmo da impermanência. Pessoas mudam. Circunstâncias mudam. Relações começam e terminam. Até aquilo que parece permanente pode desaparecer. Essa consciência não precisa tornar você pessimista. Pelo contrário, pode ensinar você a valorizar melhor aquilo que possui enquanto possui. Quando você sabe que uma presença não é garantida para sempre, aprende a apreciá-la sem tentar aprisioná-la. E quando uma pessoa parte, você sofre, mas não precisa destruir a própria identidade junto com a perda. Talvez uma das maiores provas de força emocional seja conseguir dizer: eu sinto sua falta, mas não vou correr atrás de você contra sua vontade. Eu gostaria que fosse diferente, mas aceito a realidade. Eu ainda tenho sentimentos, mas não preciso transformar esses sentimentos em ações. Essa frase representa uma maturidade enorme, porque sentir não obriga você a agir. Saudade não é ordem, ansiedade não é ordem, ciúme não é ordem, medo não é ordem. O sentimento informa que algo está acontecendo dentro de você. A razão decide o que fazer com essa informação. Quando você aprende isso, começa a criar um espaço entre emoção e comportamento. Esse espaço é onde mora o autocontrole. Você recebe uma mensagem provocadora e não responde imediatamente. Sente vontade de procurar alguém e espera. Fica triste e não toma decisões permanentes durante uma noite difícil. Sente solidão e não aceita qualquer pessoa apenas para não ficar sozinho. É nesse momento que você percebe que estar sozinho não é o mesmo que estar desamparado. Você pode estar sem companhia e ainda estar profundamente conectado consigo mesmo. Existe uma prática simples que pode ajudar. Aprenda a passar algum tempo sozinho, deliberadamente. Não como punição, mas como treinamento. Faça uma caminhada sem celular. Tome um café sozinho. Leia algumas páginas. Escreva seus pensamentos. Vá a um lugar tranquilo. Sente em silêncio durante alguns minutos. No começo, sua mente provavelmente vai pedir estímulo. Você vai querer verificar mensagens, abrir aplicativos ou procurar alguém. Observe essa vontade sem obedecê-la. A cada vez que você permanece, ensina ao seu cérebro uma coisa importante. O silêncio não é uma emergência. A solitude também permite recuperar sua própria voz.
Quando você passa tempo demais ouvindo opiniões, expectativas e julgamentos externos, pode começar a confundir o que os outros querem com aquilo que você realmente quer. Sozinho você consegue perguntar novamente: esta vida combina comigo? Estou perseguindo essa meta porque desejo ou porque quero impressionar? Estou permanecendo nessa relação porque existe amor ou porque tenho medo de começar novamente? Estou dizendo sim porque concordo ou porque tenho medo de decepcionar? A solidão consciente devolve perguntas que a distração havia silenciado. Mas existe um erro perigoso: transformar independência emocional em isolamento emocional. Algumas pessoas, depois de sofrerem, decidem que nunca mais precisarão de ninguém. Tornam-se extremamente fechadas e chamam isso de força. Mas construir muros não é o mesmo que construir limites. Um muro impede a entrada de tudo. Um limite permite escolher o que entra. O estoicismo não pede que você abandone o afeto. Pede que você não entregue seu equilíbrio completamente a ele. Ser forte não significa dizer nunca mais vou precisar de ninguém. Significa dizer, posso amar alguém e continuar sendo responsável por mim. Essa diferença aparece claramente nos momentos de conflito. Uma pessoa emocionalmente dependente pensa: preciso resolver isso agora, porque não suporto que você esteja distante. Uma pessoa emocionalmente forte pensa: eu gostaria de resolver isso, mas não vou abandonar minha dignidade para conseguir. Ela conversa quando existe espaço para conversa. Escuta, explica, assume sua parte, mas também aceita que não pode controlar a resposta do outro. Isso é estoicismo na prática. Você controla sua honestidade, sua postura e suas escolhas. Não controla se a outra pessoa compreenderá, ficará, mudará ou partirá. Outro ponto essencial é aprender a não transformar rejeição em julgamento sobre seu valor. Alguém pode não escolher você, e isso não significa que você seja indigno. Uma empresa pode recusar seu trabalho. Uma pessoa pode não corresponder ao seu sentimento. Um grupo pode não incluir você. Uma amizade pode terminar. Esses acontecimentos podem doer, mas não possuem autoridade para definir seu valor humano. A mente insegura transforma a rejeição em identidade. A mente disciplinada transforma a rejeição em informação. Talvez não tenha funcionado. Talvez existam incompatibilidades. Talvez você precise ajustar alguma coisa. Mas uma porta fechada não significa que você seja uma pessoa sem valor. A força emocional também exige aprender a não perseguir aquilo que já decidiu ir embora. Essa é uma das formas mais difíceis de disciplina, porque a mente confunde insistência com amor. Você pensa que, se explicar melhor, insistir, mandar outra mensagem ou demonstrar mais sentimentos, conseguirá mudar a decisão do outro. Às vezes, isso apenas prolonga o sofrimento. Há momentos em que a atitude mais digna é parar, não porque deixou de sentir, mas porque compreendeu que sua dignidade não pode depender da disposição de outra pessoa em permanecer. Isso não significa abandonar pessoas ao primeiro problema. Relacionamentos exigem conversa, paciência, reparação e esforço. A questão é distinguir dificuldade de desrespeito, conflito de destruição, distância temporária de rejeição definitiva. Disciplina emocional não é fugir de tudo que dói. É saber o que merece esforço e o que exige aceitação. Para isso, você precisa observar fatos, não apenas desejos. Pergunte: existe reciprocidade? Existe respeito? Existe disposição dos dois lados? Existe espaço para reconstrução? Ou estou tentando manter sozinho algo que já deixou de existir? Uma das coisas mais libertadoras que você pode aprender é que nem toda perda precisa ser substituída imediatamente. Algumas perdas precisam ser vividas. Você pode sentir tristeza sem procurar anestesia. Pode sentir saudade sem voltar. Pode chorar sem concluir que está fraco. Pode passar uma noite difícil
sem tomar uma decisão definitiva. Emoções têm ciclos. Se você não alimenta-las com histórias intermináveis, elas mudam. A dor que parece permanente pode diminuir. O que hoje ocupa todos os seus pensamentos pode amanhã ocupar apenas alguns minutos. Mas, para isso, você precisa permitir que o tempo trabalhe, sem constantemente reabrir a ferida. Também é importante construir uma vida que não dependa de uma única fonte de significado. Quando uma pessoa se torna seu único centro, qualquer mudança na relação provoca um terremoto. Por isso, desenvolva várias áreas da vida. Tenha objetivos, cuide do corpo, aprenda algo, trabalhe em projetos, cultive amizades, tenha momentos de silêncio, desenvolva sua espiritualidade ou filosofia de vida, conheça lugares, leia, crie, sirva. Quando sua identidade possui várias raízes, uma tempestade em uma área não derruba a árvore inteira. Isso não significa ocupar cada segundo para não pensar em alguém. Fugir constantemente da dor através de produtividade também pode ser uma forma de evasão. O objetivo não é ficar ocupado o suficiente para não sentir. É construir uma vida que continue existindo enquanto você sente. Você pode estar triste e ainda estudar. Pode sentir saudade e ainda trabalhar. Pode estar sozinho e ainda cuidar de si. A força aparece quando a emoção deixa de determinar todas as atividades do dia. O estoicismo também ensina uma prática mental poderosa: voltar ao presente. Quando você está sozinho, a mente frequentemente viaja para o passado ou para o futuro. Relembra conversas, imagina reencontros com cenários, revisita erros, mas nenhum desses lugares está disponível para ação agora. O único ponto onde você possui algum poder é o presente. Pergunte: qual é a próxima coisa correta que posso fazer? Talvez seja tomar banho, preparar uma refeição, organizar o quarto, trabalhar, caminhar, dormir. Parece simples, mas retornar ao próximo passo impede que sua mente transforme uma emoção em uma prisão. Existe também uma disciplina silenciosa em parar de verificar mensagens. Verificar quem visualizou, verificar se alguém está online, verificar redes sociais, verificar curtidas, verificar sinal. Quando você está emocionalmente vulnerável, cada verificação parece oferecer informação, mas frequentemente oferece apenas mais ansiedade. Você encontra algo e interpreta. Não encontra nada e interpreta também. A mente procura certeza em lugares que não podem fornecê-la. A força está em aceitar que você não precisa saber tudo. Algumas respostas chegam naturalmente. Outras nunca chegam. E sua paz não pode depender de obter todas elas. Ser forte sozinho também significa aprender a conversar consigo mesmo de maneira diferente. Observe o que você diz internamente. Quando algo dá errado, você se trata como um inimigo. Chama a si mesmo de fraco, burro, fracassado ou indigno. Disciplina emocional não combina com autodestruição. Você pode reconhecer seus erros sem humilhar a si mesmo. Pode dizer: errei nisso, preciso corrigir. Pode admitir: estou sofrendo, mas vou atravessar. Pode reconhecer: ainda sinto falta, mas escolho respeitar a realidade. Esse tipo de diálogo interno cria estabilidade. Você também precisa entender que autoestima não pode depender de estar sendo desejado. Ser desejado é agradável. Ser elogiado é agradável. Receber mensagens é agradável. Mas se sua autoestima depende dessas coisas, você se torna vulnerável à ausência delas. O estoicismo aponta para outro fundamento: caráter. Você pode perguntar todos os dias: estou agindo de acordo com aquilo que considero certo? Estou cumprindo minha palavra? Estou tratando as pessoas com respeito? Estou cuidando das minhas responsabilidades?
Estou desenvolvendo coragem. Essas respostas possuem mais estabilidade do que qualquer aprovação externa. A solidão, quando compreendida dessa maneira, deixa de ser apenas ausência e se torna treinamento. Ela ensina você a ouvir seus pensamentos. Ensina a reconhecer suas necessidades reais. Ensina a distinguir saudade de compatibilidade. Ensina a perceber quando você quer uma pessoa ou apenas quer escapar de ficar consigo mesmo. Ensina que companhia é maravilhosa, mas dependência é perigosa. E principalmente, ensina que sua vida não precisa parar enquanto alguém decide se permanece nela. Talvez você esteja passando por uma fase em que se sente esquecido, rejeitado ou sozinho. Se for esse o caso, não transforme esse momento em uma definição permanente de quem você é. Este capítulo da sua vida não é o livro inteiro. Você não sabe quais pessoas ainda encontrará, quais oportunidades surgirão, quais versões de você ainda nascerão. Não tome uma fase difícil como uma sentença sobre o futuro. Faça o que está sob seu controle hoje. Cuide do corpo. Organize a mente. Trabalhe. Descanse. Procure pessoas saudáveis. Estabeleça limites. E permita que o tempo revele aquilo que hoje você ainda não consegue enxergar. É esse o ponto em que a solidão começa a perder seu poder de assustar. Você percebe que pode sentar em silêncio e continuar inteiro. Pode dormir sozinho e acordar com propósito. Pode passar um fim de semana sem receber uma mensagem e ainda ter uma vida significativa. Pode caminhar sem precisar contar para alguém cada detalhe do que está pensando. Pode escolher companhia porque deseja compartilhar sua vida, e não porque precisa que alguém prove que sua vida tem valor. Então, nos próximos dias, pratique uma coisa simples. Não fuja imediatamente do silêncio. Reserve alguns minutos para estar consigo. Pergunte: o que você está sentindo? Depois pergunte o que depende de você. Não tente resolver sua vida inteira. Escolha uma ação correta e faça. Se sentir vontade de procurar alguém por ansiedade, espere. Respire. Observe. Se ainda fizer sentido depois, decida com calma. Essa pequena pausa pode parecer insignificante, mas é exatamente nela que a liberdade começa. Você não precisa se tornar uma pessoa fria para ser forte. Precisa se tornar uma pessoa estável, alguém capaz de amar sem implorar, sentir sem desmoronar, perder sem desaparecer e ficar sozinho, sem se considerar abandonado. Esse é um nível de maturidade emocional que não aparece de um dia para o outro. Ele é construído através de escolhas repetidas. Cada vez que você escolhe dignidade em vez de desespero, presença em vez de perseguição e razão, em vez de impulso, você fortalece uma parte de si. No final, talvez a maior lição estoica sobre estar sozinho seja esta: você pode desejar alguém ao seu lado, sem transformar essa pessoa em condição para sua paz. Você pode amar profundamente e continuar pertencendo a si mesmo. Pode sentir a ausência sem transformar a ausência em vazio. Pode aceitar que algumas pessoas são capítulos, não destinos. E pode compreender que perder alguém não significa perder a si mesmo. Às vezes, a solidão que você mais teme é justamente o espaço onde começa a descobrir quem você realmente é. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para todas as notificações. E antes de sair, escreva nos comentários esta frase: eu posso estar sozinho sem me abandonar. Escreva como um compromisso com você mesmo. Porque força emocional não significa nunca sentir falta, nunca chorar ou nunca precisar de companhia. Significa não abandonar seus valores quando a emoção aperta. Significa continuar cuidando da sua vida enquanto o coração se reorganiza. E talvez essa seja uma das maiores formas de liberdade. Perceber que você pode amar alguém, perder algo, sentir saudade de alguém e ainda assim permanecer inteiro. Você não precisa fugir da solidão. Pode transformá-la em força.